Hoje é quarta-feira e nós estamos na nossa segunda aula da Masterclass em Mediação e Negociação Esquematizada. Como vocês estão? Eu gostaria de conversar com vocês agora um pouquinho sobre... Ficou alguma dúvida na aula passada? Caso você queira algum outro esclarecimento com relação ao contexto da mediação de conflitos, tanto no Brasil quanto um histórico, vocês podem estar mandando aqui nos comentários da nossa plataforma, correto? Na medida do possível a gente vai respondendo e também em alguma outra oportunidade a gente pode fazer algumas lives, outros encontros em que a gente pode estar respondendo para vocês, correto? Então vamos lá. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as etapas da mediação. Como que eu posso estar construindo essa minha mediação de conflitos? Como que eu posso estar construindo essa construção de consenso? Como eu trouxe anteriormente, nós podemos começar visualizando a negociação como uma estrutura com uma ordem lógica e cronológica. Isso vai nos ajudar. Até que a gente possa, com o tempo, desconstruir essa ideia tão rígida de passo a passo, sabe? Quando isso vai acontecer, quando o propósito da mediação já estiver firmemente edificado aqui, ó, em nós. Nós vimos que a mediação é especialmente indicada quando há vínculo anterior entre as partes, correto? E nós, mediadores, iremos atuar com imparcialidade, facilitando a comunicação e a construção de consenso entre essas partes que nós estamos atendendo. Quando nós estamos em um conflito, todos nós, em regra, agimos de uma forma semelhante. Porque não é bom estar numa situação em que somos contrariados, não é mesmo? Você gosta? Eu não gosto. E podemos, com isso, ficar magoados, inseguros, confusos, dar aquele sentimento de vulnerabilidade. Você sente isso também? E assim como eu sinto, você sente, as partes que nós estamos atendendo também são assim, também funcionam dessa forma. Para a maioria de nós, o conflito está ligado a sensações e experiências que nós caracterizamos como negativas, não é mesmo? E diante desse desconforto que a gente sente no conflito, a tendência é que a gente afaste o olhar dele e nos manifestamos de forma defensiva diante da outra pessoa. É uma consequência natural, porque a gente não quer ser excluído, a gente não quer ser maltratado. Então, o que acontece? Estamos vivendo uma situação conflituosa, grande chance da gente é o quê? Não querer tocar ali, né? A gente não quer tocar na ferida. Por quê? Porque a gente não tem habilidade para lidar com ela. E isso nada mais é do que os nossos instintos de sobrevivência mais básicos. Então eu excluo o outro, eu prefiro não ouvir o outro, eu me afasto. Só que permanecer nesse padrão nos mantém convictos da existência de uma dualidade, de que sempre vai haver uma parte vencedora e uma parte perdedora, de que sempre tem que haver um lado certo e um lado errado. E nesse ambiente de fortes posições individuais, a escuta, que é transformadora, ela não encontra espaço. E o ponto de vista do outro sempre é ignorado. E predomina o quê? As nossas projeções, né? A minha certeza. E nós acabamos cultivando estados mentais de inquietude, gerando uma espiral de ações e reações automáticas que caminham cada vez mais para expressões mais severas. Você percebe o que acontece então? Eu evito o outro, não quero tocar no conflito, me afasto porque eu não tenho habilidade de diálogo, eu não tenho habilidade de negociação. E quando o outro traz alguma reação, eu reajo de uma forma mais forte, porque eu não quero me sentir inferior, não quero, né? É essa sensação que vem. Então, ao invés de estar solucionando o conflito que surgiu em algum momento, nós acabamos escalando ele, acabamos aumentando ele. Novos pontos conflituosos vão surgindo nessa espiral, percebe? E vai se tornando cada vez mais intenso esse conflito. Em mediação, nós buscamos quebrar esse paradigma de que o conflito é negativo. Porque o conflito é natural. Em algum momento em uma relação em que vários contatos se encontram, o que é um relacionamento? São contatos que estão ali, ó, se encontrando, se encostando. Em algum momento isso vai gerar esse atrito. O conflito vai acontecer porque ele é natural.
E o nosso olhar precisa se voltar para o que nós podemos construir diante disso. E o que nós podemos construir daqui para frente. Como mediadores, nós buscamos o quê? Restabelecer a clareza, a confiança, a capacidade de ouvir das partes, a capacidade de organização das partes, para que elas possam tomar decisões não impulsivas e mais atentas. Vamos lá. O mediador, o que ele faz? Ele vai auxiliar as partes a retirar aquela nuvem. Lembra que na primeira aula nós comentamos que as partes, quando estão no conflito, parece que elas têm uma nuvem na frente dos olhos. A gente não consegue se perceber ali. A gente não consegue para que lado, não saber para que lado que a gente vai correr, como que eu vou me comportar, o que eu vou falar. Então o mediador auxilia nisso, ele limpa essa nuvem. E nós, como as partes, elas começam a se mostrar o quê? Mais empáticas através do nosso trabalho. Porque elas começam a reconhecer no outro a humanidade que também habita nela. É esse nosso papel como mediador. E tudo isso que eu estou falando não é um conceito abstrato. Só que tem efeitos muito reais. E só vai ter esse efeito real. Essa transformação verdadeiramente só vai acontecer quando essa ideia estiver inserida aqui em mim, como mediador. Começa aqui. E isso eu transporto para as partes. Eu sempre gosto de dizer que na mediação, o mediador, ele é o quê? Ele não é fala. O mediador é espaço. A partir do momento que aqui dentro eu tenho convicta a capacidade de transformação que as partes têm e eu ofereço espaço, limpo esse diálogo e promovo esse encontro, tudo vai acontecer da melhor forma para as partes. E o bom disso é o quê? Que a gente pode aprender a negociar, a gente pode aprender técnicas. Tudo isso nós podemos construir através de técnicas de negociação. Então, como eu posso atuar em uma situação de conflito, Rebeca, em que eu recebo as partes dentro desse enxame de posições, de posicionamentos, né? Porque são assim que as partes chegam na nossa mesa. Elas chegam ali, só quero que resolva assim, só quero se for assado, ou seja, eu quero que o outro resolva a vida para resolver a minha. Ele tem que ceder, né? Para se enquadrar dentro do que eu penso. As partes chegam assim muito posicionadas e chegam também carregadas de emoções. Como que eu, mediador, posso lidar com isso? Como que a gente pode transformar essa relação? E eu penso que, primeiramente, a gente precisa estruturar uma ideia de como negociar. Então, se a gente quer atuar como mediador de conflitos, se a gente quer, né, dentro do nosso escritório, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, se a gente quer resolver uma situação com eficiência, vamos primeiro começar do começo, não é mesmo? A gente vai estruturar uma ideia de como negociar. E vamos lá, então, esquematizar essa negociação. Começamos? Se eu estou mediando uma situação, por onde eu começo, Rebeca? Fui chamada para mediar, ou estou numa situação ali que, né, estou vendo as partes que precisam desse auxílio, por onde eu começo? Vamos lá? Eu preciso pensar primeiro como eu irei receber essas partes, não é mesmo? Como que eu irei, como que eu preciso estar, onde eu vou sentar, como que eu vou organizar isso, esse ambiente. Para isso, nessa esquematização, a gente vai começar a falar agora do passo 1. E a etapa 1 é o quê? O preparo. Como que eu preciso estar? Onde eu preciso estar? Vamos anotar aqui então, começando a esquematizar essa nossa negociação? Etapa 1, que eu vou chamar aqui de preparo, correto? Pessoa quando é canhota, é difícil escrever em quadro, viu? É uma dificuldade. Vamos colocar aqui. O preparo como a etapa 1 da mediação, correto? E nisso a gente vai observar o quê? Em que local eu estou recebendo as pessoas? Esse local, ele tem uma estrita relação com o contexto em que eu me encontro, percebe? E que as partes se encontram. Observar sempre o que as partes, qual é a comunicação, qual é a linguagem das partes, com quem eu estou dialogando.
Este local ele precisa ter um mínimo de estrutura para deixar as partes confortáveis. Afinal, eu vou tocar no conflito. Nós vamos olhar para ele. Nós vamos nos ver como protagonistas de um conflito. Isso não é tarefa fácil. Como eu posso oferecer conforto para as partes, então? O que eu posso fazer? Se eu atendo uma empresa, qual que é o local adequado? Se eu vou para o campo, como eu posso me aproximar melhor desse ambiente? E aqui eu tenho algo que eu me recordei agora. Quando eu fui atender uma vez um conflito, eu trabalho muito com conflitos envolvendo terra. Então, quando me chamaram para mediar um conflito de várias, era uma comunidade, eram vários poceiros ali em Mato Grosso, e havia uma disputa com relação à propriedade da terra, ok? Quando fui chamada para mediar nesse ambiente, isso estava todo o povo reunido num galpão de uma fazenda, eu precisava ir até lá. Como você acha que eu ia me apresentar como mediadora num local cheio de pessoas, trabalhadores rurais, que estavam num barracão de uma fazenda, não tinha chão, é chão batido, chego lá, como que a gente vai se apresentar? O que esse ambiente me pede? Por óbvio que a gente não vai chegar lá, o que eu vou fazer? A gente vai trocar o salto, a gente vai trocar aquela roupa que talvez eu atenderia uma empresa, atenderia em algum outro local, por bota, calça jeans, talvez até um boné, em alguns momentos, não é? Eu tô no sol quente, ali embaixo de um barracão. Observem onde a gente está. E é dessa forma que eu fui atender. É dessa forma que eu crio empatia com as pessoas. Como que eu posso estabelecer essa confiança? Como que elas podem olhar para mim e falar, ela me entende? É esse diálogo que eu preciso estar atento. É isso que inclui aqui, ó, nessa primeira etapa da mediação. E o cuidado não está apenas no local, mas como eu, mediador, imparcial, neutro. E sobre imparcialidade e neutralidade é um campo enorme que a gente vai explorar em alguma outra oportunidade. Mas como eu me apresento então, vocês perceberam? Se estou tratando com empresários em uma escola, na zona rural, como foi o exemplo que eu dei para vocês, a gente precisa observar com quem eu estou dialogando. Cuidado, porque a gente precisa prestar atenção e se perguntar em qual contexto eu estou atuando. A gente não pode ser uma árvore de Natal no carnaval, percebe? Nesse ponto, se falamos sobre emoções, né? Aqui a gente está falando o quê? De preparo, entende? Então, nós falamos sobre o local, nós falamos como eu estou. E anteriormente eu falei para vocês sobre algo sobre emoções, não foi? E se a gente está falando disso e entendemos a impermanência das emoções, se olhamos para o outro e reconhecemos as suas necessidades não atendidas, eu preciso ter esse mesmo cuidado comigo. Aqui, ó, preparo. Como eu estou? Eu estou verdadeiramente preparada para mergulhar sem me molhar nessas águas? Será que eu estou? Agora que eu defini onde estou, como estou, superado esse ponto imprescindível da etapa 1, como eu estou como pessoa, aqui ó, como eu estou na minha vestimenta, o local que eu estou atendendo, agora eu posso passar para o próximo passo, que é o quê? Receber as pessoas. Eu preciso receber os mediandos, ou seja, trazer eles para o local onde essa negociação efetivamente vai acontecer. Passo 2, então, a recepção dos mediandos. Vamos anotar aqui? Vou colocar aqui no quadro para vocês, para a gente poder ir vendo esse passo a passo estruturado acontecer. Preparo, passo 1. O meu passo 2, eu vou chamar de recepção. Recepção. Como é que eu vou receber as pessoas?
Eu preciso trazer em mente que é necessário para que a mediação flua, que as partes confiem em mim. E isso começa agora, nessa recepção, quando cumprimento as partes pela primeira vez. Preciso estabelecer o que nós chamamos em mediação de rapport. Rapport é o quê? É acolhimento. Aqui nós temos um elemento essencial, que é a empatia. E empatia pode ser desencadeada por uma percepção afetiva do sentimento do outro, das pessoas que estão chegando ali, ou pela imaginação cognitiva das experiências que essas pessoas estão vivendo. Em ambos os casos, nós precisamos distinguir sempre, nunca esqueça disso como mediador, o que é o meu sentimento e o que é o sentimento do outro. Cuida para isso não se fundir, percebe? No e-book eu trago outros aspectos sobre essa questão de empatia e eu também falo sobre essa ressonância. Tem um escritor que eu cito muito, eu trouxe até um pouquinho do livro dele aqui, que é o Paul Ekman. Esse aqui é um livro bem interessante também, mas a gente vai falar depois. Eu gosto muito de citar ele, no e-book eu citei, quando ele fala sobre ressonância convergente. Eu sofro quando você sofre. Eu sinto raiva quando você sente raiva. Isso, gente, é paralisante. E pode trazer prejuízos para a mediação, você percebe? Então, se a parte chega aqui, cheia de raiva, imagina se eu entro na ressonância dela, se eu sinto raiva também, como que eu vou resolver a situação? A ressonância, ela deve acontecer de uma forma divergente, percebe? Então, se uma das partes chega com muita raiva e diz, ele me xingou, rasgou meu contrato quando eu fui cobrar ele, eu, como mediador, óbvio que eu não vou sentir raiva. Empatia, cuidado quando a gente fala sentir o que o outro sente. Observem em que nível está essa ressonância, certo? Então, como é que eu vou olhar? Vou sentir raiva e vou dizer, como você pode fazer isso com a fulana? Claro que não. Nós precisamos recuar, validar essa situação que a pessoa está vivendo em uma tonalidade emocional diferente. A questão é imaginar o que o outro sente, porque é exatamente a calma que nós temos como mediador que tornará mais consciente, que nos tornará mais conscientes das suas necessidades. É a calma que vai me ajudar a enxergar como que eu vou conduzir isso. São apenas algumas considerações sobre como vamos estabelecer esse vínculo de confiança, como que eu crio essa confiança nesse início de mediação. No momento que eu encontro as partes, em que eu me aproximo delas e nos aproximamos do início do nosso diálogo. Aí eu vou usar essas estratégias, que na verdade não é nem estratégia, é algo que está aqui e que eu preciso mesmo me conectar para a coisa verdadeiramente acontecer, não é mesmo? Feito isso, vamos lá. Os medianos agora estão aqui. Recebi eles, acolhi eles, certo? Com aquele grau de empatia que trouxe a pessoa para mim, que ela já confia em mim, que ela falou, opa, posso confiar nesse mediador, A pessoa me parece bacana, posso confiar nela. Lembrem-se sempre com relação à questão da empatia, como ela é importante, porque a pessoa que está ali, ela vai contar o que ela sente para você. Ela vai trazer, talvez, pontos que ela nunca abriu para outra parte. Por isso é importante cuidar muito dessa questão da recepção. A confiança, como eu recebo, o aperto de mão, o olhar, certo? Então, os medianos estão aqui na minha frente e agora, Rebeca, o que eu faço? Preciso estabelecer as regras. Como é que vai funcionar esse encontro? Como é que vai funcionar essa mediação? É muito importante que junto com as partes sejam construídas e estabelecidas as regras, de forma que a negociação ela possa fluir de uma forma coordenada. Eu estou diante, então, do passo 3. As partes estão aqui, eu recebi elas se sentaram aqui nesse ambiente que eu falei com vocês no preparo. Agora, eu preciso estabelecer regras de como é que isso vai funcionar.
Como é que vai ser coordenado isso? Quem fala primeiro, quem fala depois? Qual é o papel da Rebeca? Qual que é o papel das partes ali? O que a gente está fazendo aqui sentado? O que a gente quer construir aqui? Passo 3, que são o quê? As regras procedimentais. Cada caso traz suas peculiaridades. E aqui nós podemos trazer alguns pontos importantes que devem ser ajustados, ok? Eu vou anotar aqui então, para a gente não perder essa sequência esquematizada. Vamos lá. Passo 3, eu vou chamar aqui de regras. Ok? Então, aqui eu vou estabelecer as regras de como que eu vou conduzir esse procedimento. Bonito, né? Lindo meu quadro. Vamos lá. O que eu preciso estabelecer como regras? Quais são os principais pontos que eu preciso ajustar? Eu vou falar sobre qual é o papel, qual é o meu papel como mediador, como mediadora, como que eu vou atuar, quais são os meus limites. Nós sabemos, nesse ponto sobre limites, nós sabemos que as pessoas, elas sempre estão adaptadas a sistemas heterocompositivos, né? O que são sistemas heterocompositivos? Quando sempre a gente trabalha aqui numa verticalidade onde desce uma decisão para as partes, né? Em que as partes normalmente esperam que um terceiro traga a solução e decidam por elas. Então, isso precisa ficar muito bem esclarecido nesse momento. Que a nossa função não é julgar, que a nossa função não é trazer e impor nenhuma decisão, mas que é auxiliar para que elas possam, por si só, construir soluções que as satisfaçam. Outro ponto também, a voluntariedade. A lei de mediação nos traz esse aspecto, correto? Que as partes participam da mediação se elas tiverem interesse, o ânimos de participar. Eu não vou pegar ninguém pelo pescoço e vou intimar, por exemplo, como acontece no judiciário, a comparecer. Vocês são obrigadas a comparecer sob pena? Não, ok? Sempre atentos à questão da voluntariedade. Outro ponto que também a gente pode colocar aqui nas regras, observar, confidencialidade. O que acontece aqui nesse ambiente é confidencial. Eu não vou utilizar como prova em algum outro contexto. Se as partes falarem algo aqui, né, confessarem algo, realmente fiquei devendo, né? Isso não vai ser utilizado como prova em algum processo judicial, eventualmente. Nós temos o dever de confidencialidade. As pessoas que participam dessa sessão têm o dever de confidencialidade. Outro ponto também que a gente pode colocar aqui no estabelecimento de regras, a informalidade. Percebe que a mediação, ela não caminha conforme o processo comum do judiciário. Ela não tem estritamente aquela rigidez, ela não tem aquilo que nós falamos, por exemplo, no processo judicial, tu tem até o prazo do dia 15 de setembro para responder, você tem prazo de contestação tal, a audiência acontecerá na data tal, se você não comparecer sob pena disso, daquilo. Não, aqui nós trabalhamos com informalidade porque nós escutamos a humanidade do outro. Como que nós podemos adequar esse procedimento de uma forma que ele atenda o X que chegou aqui e atenda o Y que chegou aqui? Como que eu posso casar esse encontro? Como que eu posso facilitar, melhorar esse encontro, certo? Então, outro ponto que a gente pode também observar, a importância da escuta e o respeito mútuos. Muito importante a gente colocar aqui como regra mesmo, né? Que cada um, enquanto uma parte estiver falando, a outra esteja atenta para escutar. Lembra que eu comentei anteriormente, logo no início da nossa aula, eu falei sobre o que? A dificuldade, quando nós estamos num conflito, de escutar o outro. Porque sempre a nossa posição, sempre aquilo que a gente tem para falar é mais importante, né? É mais urgente.
Então, quando eu começo a escutar o outro, eu quero revidar, eu quero contestar aquilo que ele está me trazendo numa mesa de mediação. Por isso, para evitar que essas interferências aconteçam a toda hora e que não permita que a pessoa possa contar a sua história com inteireza, a gente estabelece isso como uma regra. A importância da escuta, a necessidade de permitir e de dar espaço para o outro, a necessidade de existir esse respeito. Isso tudo deve ser ajustado para que possamos seguir. E seguir para onde, Rebeca? O que eu faço agora? Estabelecido como nós vamos conduzir esse processo, eu coloquei as regras. Nós precisamos dar espaço para quem entende do conflito. Quem entende do conflito melhor do que as partes? Não é mesmo? Então, passei o passo 3, agora eu vou para o passo 4, que é o quê? Ouvir as partes. Dar espaço para a narrativa delas. Vamos anotar aqui então? Passo 4 da nossa mediação e negociação esquematizada. Espaço para as narrativas. Vou anotar aqui. Vamos ver se ainda cabe aqui no nosso flip chart, ou eu vou virar. Depois a gente faz. Eu vou fazer um esquema menorzinho para que a gente possa visualizar esse passo a passo, correto? Então, a gente lembrou aqui. Passo 1, preparo. Passo 2, a recepção. Passo 3, as regras. E eu vou passar agora para o passo 4, que são as narrativas. Narrativas. Vou fazer bonito. Do 8º passo anterior. Ok. Então, estabeleci as regras. As partes concordaram, precisam concordar com elas, lembrem-se sempre disso. Agora a gente vai começar ouvindo as partes. Aqui nós estamos falando da espinha dorsal desse processo de mediação. Porque é aqui onde o mediador cuida do processo de escuta. Além de precisar estar bem treinado com relação à escuta, né, o próprio mediador, para que ele possa daí lançar algumas perguntas oportunas, perguntas poderosas, ele precisa assegurar a cada uma das partes a oportunidade de que elas possam falar sem interferência. Eu vou convidar você agora para essa autoobservação. Você que é quase mediador, ou já é mediador e a gente está aqui formatando alguns esquemas, quantas vezes em uma conversa nós não interrompemos o outro? Preste atenção nas suas conversas, nos seus diálogos, no seu dia a dia. Quantas vezes nós não damos espaço para o outro? Porque o que temos a dizer sempre parece que é mais urgente, sempre parece que é mais importante, então eu interrompo. Os meus sentimentos doem tanto quanto ou mais do que o outro. Isso contamina um diálogo. Isso faz com que o diálogo não exista. Para pensar quantas vezes você já não estava falando com alguém e a pessoa te interrompeu e você fica... Ou você esqueceu, ou você até perdeu a vontade de falar. Não é mesmo? Imagina o que acontece com as partes aqui. Assim como eu funciono, funcionam as partes. Por isso que é importante garantir esse espaço para cada uma falar com inteireza, percebe? É preciso, além de ser um bom ouvinte, conduzir bem o processo de escuta ativa das partes. Porque os mediandos, em regra, eles já trazem aquelas perguntas que eles entendem que devem ser feitas. Eles já vêm com aquelas perguntas prontas na cabeça, percebe? E cabe ao mediador fazer outras perguntas, aquelas que as partes não tiveram a oportunidade de fazer entre si, para que novas perspectivas sejam desenhadas. Nós usaremos então perguntas buscando esclarecer os fatos, perguntas buscando ordenar ideias, perguntas em que a gente vai buscar integrar visões. Por exemplo, o que vocês podem fazer para que seja diferente daqui para frente? Vamos aqui.
voltar para o nosso quadro de mediação esquematizada, para a gente poder perceber como vai caminhar esse processo, certo? Aqui eu tenho então o passo 4 de narrativas. Eu vou passar, falando desse processo de escuta ativa, vamos aqui para o quadro, ó. Narrativas. Eu vou passar a palavra para o A falar, correto? Vou dar espaço, garantir esse processo, que ela possa falar sem ser interrompida. E eu vou, depois que ela finalizar esse processo, passar a palavra para o B, correto? Para a outra parte. Então, aqui eu também garanto ao B todo o espaço para que ele possa trazer a sua inteireza. A inteireza dos seus aspectos, daquilo que é importante para ele, para buscar soluções para o conflito que eles estão vivendo. Ok? Então, a gente percebe esse passo a passo acontecendo. Vocês estão conseguindo perceber? Narrativas, A, B, e aqui no centro quem estou? Eu, mediador, trazendo perguntas, como eu falei para vocês antes, que a gente possa ir mostrando para as partes como que a gente pode caminhar para soluções e não ficar só olhando para trás, atribuindo culpa, pensando o que foi, o que não foi, não. Perguntas que possam evoluir, sempre com enfoque prospectivo, né, enfoque do futuro, a gente projeta essas perguntas. Feito isso, eu preciso checar como está a minha escuta antes de prosseguir. Sim, a minha escuta como mediadora, ok? Eu preciso, diante da fala das partes, apresentar uma versão que ressalta o que há de convergência nos interesses. Isso eu vou fazer reformulando a fala do A e a fala do B, limpando a comunicação entre elas. Percebe que na fala das partes elas trazem o que? Muito daquelas posições. Eu trago a raiva, eu trago aquelas emoções fortes. E não é legal quando a gente está num processo, pensa em você, onde a gente só recebe: você é isso, você é aquilo, culpa, você é o culpado disso, você é o culpado daquilo, você é o responsável por isso que nós estamos vivenciando. Então, quando a gente ouve culpa, é difícil a gente se interessar por um processo de negociação. Aquela nuvem surge mesmo, e o que vai acontecer? Eu não me interesso em solucionar, eu me interesso em culpar o outro, em jogar a responsabilidade do outro. Vou me livrar dessa culpa e jogar em você ela. E a gente fica nesse bate-bola, né? Nesse bate-volta de atribuições de culpa. O que nós vamos fazer aqui é limpar isso como mediador. É reformular a fala das partes no próximo passo que a gente já está chegando lá. Eu sempre digo aqui, e eu gosto muito, que os nossos mediadores em informação, eles sempre se atentem a isso, que nós, como mediadores, nós precisamos enxergar além da capa. Iniciamos um processo em que deverão ser destampadas as necessidades não atendidas, percebe? As motivações que existem por trás dessa capa. Todas as pessoas, eu gosto de trazer o exemplo da matrioska, no sentido de que as pessoas vêm posicionadas e o meu olhar, ele não está aqui. O meu olhar está abaixo disso. Ele vem aqui, ó, ele alcança o que há por baixo. Quais são as necessidades que não estão atendidas, que acabam fazendo com que a pessoa se manifeste dessa forma aqui fora. Está absolutamente interligado a forma como eu me sinto aqui dentro com a forma como eu me manifesto aqui fora. O que não está sendo atendido aqui? Quais são as necessidades não atendidas? Quais são as motivações? O que motiva eu reagir assim aqui fora? Isso nós iremos destampar. As motivações que existem por baixo das posições que as partes adotam. Desperto o que podemos chamar de mente de principiante nas partes.
Em Mindfulness nós usamos muito esse termo, mente de principiante, porque eu vou instigar, né? Eu lembro muito de uma professora minha, a professora Edith, numa pós-graduação que eu fiz de estudos de paz, que ela falava: estimule as partes a olharem uma para a outra com olhos frescos. A gente deixa então de olhar aqui, ó, vamos voltar aqui para a matrioska. Eu deixo de olhar só o que tem aqui fora, só como a parte está se manifestando aqui fora, mas eu olho e estimulo com que as partes olhem. O que está fazendo com que ela reaja assim? O que tem por trás dessa capa? E os olhos frescos nos permitem a gente poder olhar para a pessoa como se a gente estivesse olhando pela primeira vez. Normalmente quando a gente já conhece a pessoa há muitos anos, que é aí que acontece o conflito, a gente já encaixotou ela. A gente já acha que essa capa é ela. E ela não é isso. Ela é muito mais que isso. E na mediação eu permito. Esses olhos frescos, eles permitem que a gente possa dar uma outra oportunidade para a pessoa se manifestar, para ela mostrar o que vem aqui de dentro. Quando a gente fala o que vem aqui de dentro, a gente começa a possibilitar uma transformação. A quietude da parte que escuta uma narrativa sem interrupções e sem atribuição de culpa a ela, tem o poder transformador. Essa etapa eu chamo de resumo das narrativas. Então, qual que é o nosso, vamos vir para o nosso quadro aqui agora. Qual que é o próximo passo da nossa negociação esquematizada? Resumir. Resumir aquilo que eu ouvi das partes. Vamos anotar? Cadê meu lápis? Aqui. E eu vou colocar aqui o meu passo 5. Que vai ser o resumo das narrativas. E assim, a nossa mediação, a nossa negociação, ela vai se esquematizando, percebe? Eu vou visualizando um passo a passo acontecer de forma que a gente pode dar uma lógica para isso, para que a gente possa ir construindo soluções verdadeiramente produtivas, trabalhar de forma produtiva. Quando a gente, inicialmente, quando a gente começa a trabalhar negociação, a gente não tem muita técnica. Então eu chego numa reunião, por exemplo, a gente fala, todo mundo fala ao mesmo tempo, a gente nem lembra mais do que a gente estava tratando e muito menos a gente solucionou aquilo que a gente buscava solucionar, não é? Esse passo a passo, eu gosto de estruturar ele como esquematizado, porque para mim é uma forma da gente seguir um formato coordenado e que traz resultados. Nosso passo 5, resumo das narrativas. Feito isso, ouvimos as partes, lançamos perguntas que nos ajudaram e ajudaram também as partes a esclarecerem os fatos. Despertamos empatia. Trouxemos à tona as necessidades não atendidas diante de uma comunicação não violenta. Eu preciso agora organizar o início dessas negociações. E aqui, no início dessas negociações, né, feito o meu resumo, preciso começar a negociar as questões que eles querem resolver. Muitos mediadores se perdem. É muito comum aqui as pessoas ficarem perdidas na quantidade de assuntos e quais são os temas que precisam ser resolvidos. É muito fácil, né? É muito fácil perder o foco. Quando as partes iniciam suas falas, elas trazem uma série de elementos que fogem do contexto do que precisa ser abordado e solucionado. Já percebeu isso? Para isso, é preciso que o mediador ele identifique e coloque foco nas questões. Quais são as questões? O que vocês querem resolver? Quais são as questões que serão debatidas? E quais são os reais interesses que se correlacionam com essas questões, que são os temas para os quais nós buscamos soluções? Vamos um exemplo. Eu estou mediando um processo de separação. Eu vou voltar aqui para o nosso quadro, tá? Eu vou pular aqui, depois a gente volta na nossa etapa. Então vamos pegar aqui.
pra gente perceber como que eu posso, né, estruturar essa minha negociação e a gente não ficar perdida na fala das partes. Se eu estou mediando um processo de separação, então eu tenho aqui o seu X e a dona Y que chegaram aqui na minha mesa de mediação e a dona, né, eu ouvi a narrativa da X, ouvi a narrativa do Y, não sei quem era a mulher, agora quem era o homem, mas vamos lá. Ouvi a narrativa deles e o que eles me trouxeram é o quê? Das questões que eles querem resolver, eles falaram pra mim, quero me divorciar. Falaram pra mim, temos filhos, então eu quero falar de alimentos. Eu tenho alguns bens que nós precisamos partilhar. E também eu tenho aqui a questão da guarda dos filhos. Foram os pontos que eles abordaram. Então, a questão que eles precisam resolver, né? O que eu vou apontar aqui no meu quadro, vamos voltar para o quadro. Eu vou anotar como questão aquilo que precisa de solução. Ou seja, na fala, no que eu ouvi, o que é que eles querem solucionar. Nesse divórcio, então, nessa conversa do X e do Y, eu ouvi que a questão que eles querem tratar é divórcio, alimentos, guarda e partilha, né? Que eu comentei. Então vamos anotar aqui partilha. Eu falo para eles, naquele meu resumo, passo anterior, as questões que nós estaremos tratando aqui, corrijam-me se eu estiver errado, e se tiver algo mais vocês podem me trazer, é divórcio, alimentos, guarda e partilha, correto? E agora, o que eu faço? Eu preciso pegar essas questões que precisam ser resolvidas, porque eles trouxeram um monte de fala descoordenada, cada um falou uma coisa, porque ele é o culpado da separação, porque ela é culpada, aquela fala toda que eles trazem no início. Eu preciso coordenar isso, então o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Tendo em vista que essas são as questões. Qual é a lógica, nesse caso aqui que eu trouxe como exemplo, que eu posso utilizar? O que eu posso começar negociando? Vamos falar do que primeiro? Se eu tenho essas questões, será que é interessante eu começar falando, vamos negociar, vamos falar sobre a guarda? Então, o que é mais interessante? Eu começar com a guarda? Será que eu começo estrategicamente falando de guarda? Eu jogo o assunto guarda na mesa, nós vamos trabalhar verificando o quê? Qual é o interesse deles com relação a essa questão. E vai que aqui a guarda vai ficar com a mãe, guarda compartilhada, resolvemos assim, assim. E quando eu for tratar com a questão divórcio, cheguei aqui no divórcio, vou ouvir o Y, vou ouvir o X, uso as ferramentas de mediação que nós vamos ver nas próximas aulas. E eles viram pra mim e falaram, olha, pensando bem, eu entendi ela agora, realmente eu acho que eu errei, quero minha mulher, vou voltar, não quero mais me separar. E não se separam. Daí você passou 1 hora negociando guarda pra chegar na questão divórcio e falar, não quero me separar. Adiantou ter trabalhado guarda? Óbvio que não. Então, a gente precisa, como mediador, quando nós identificamos essas questões, ter uma estratégia. Qual é o ponto a ser tratado primeiro? Como que esse processo pode ser estruturado para que a gente não fique aqui conversando e chega no final, não queremos nos separar, levanta, prazer, foi ótimo conhecer vocês e vou embora. O ideal aqui, nesse nosso exemplo, seria começar pela questão de divórcio. Estamos certos, estamos firmes que nós realmente queremos isso. Ok, então agora a gente começa tratando das outras questões. E nessa negociação é importante a gente verificar o quê? Quando eu não jogo tudo na mesa. E aí, o que vocês pensam sobre o assunto? Não é isso. Eu jogo questão por questão na mesa. Jogo a questão divórcio
Qual é o seu interesse, dona X, sobre o divórcio? Qual é o seu interesse, senhor Y, sobre o divórcio? E eu vou fazer esse link aqui. Eu vou sempre caminhar a minha negociação de uma forma que a gente não traga outros assuntos que não sejam pertinentes à questão divórcio, solução do divórcio, nesse momento, percebe? Porque as partes, elas têm essa tendência de trazer 1001 informações. Então, quando eu falo de divórcio, joguei divórcio na mesa, a pessoa começa a falar, mas aguarda, dona Y, eu entendo a senhora, nós podemos falar de guarda no terceiro ponto, está anotado aqui. Eu gostaria agora que a senhora me falasse sobre o divórcio, quais são os seus interesses, o que a senhora tem para me trazer sobre isso, certo? Porque eu direciono a pessoa aqui, ó. Prestem muito atenção nisso. O como vem outras informações. Daí eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu preciso direcionar primeiro questão, interesse. Trabalhei essa questão, resolvi? Ok. Agora, jogo alimentos na mesa. Questão, senhor Y, senhora X, quais são seus interesses vinculados à questão alimentos? Vamos trabalhar essa informação? Trabalhamos. Ok. Cheguei a algum entendimento? Se não cheguei, a gente pode discutir isso depois. Vamos trabalhando o outro ponto. Certo? Então, gente, ao lado das questões caminham os interesses. E isso facilita a minha investigação, que deságua em instigar o potencial criativo das partes na hora de pensar em soluções. Porque eu estou caminhando numa linha. Eu estou pensando sobre esse ponto agora. Percebe? Esta forma nos auxilia a não fugir dos pontos que precisam ser tratados e tratá-los com foco. Fica mais claro iniciar uma negociação assim? O que você acha? Para mim, esse passo a passo e essa coordenação facilitou muito as negociações. E não só na mediação, mas também em outros pontos do dia a dia. Então eu espero você nessa sexta-feira para a gente falar de quais as principais ferramentas. Eu trouxe aqui vários elementos e falta agora as ferramentas mesmo, de como eu, como mediador, posso utilizar essas ferramentas para provocar mudanças nas partes. Nosso encontro está marcado, vai ser nessa sexta-feira e eu espero você. Lembrando que é preciso assistir as 3 aulas para que você possa receber o seu certificado. E a próxima aula também está muito interessante. Nós vamos trazer as ferramentas, agregar esses pontos novos aí à nossa negociação para que a gente possa ficar expert nisso. Tudo bem? Até mais!